Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, está no ar mais um programa Cidadania. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. O programa de hoje vai falar sobre a história da ferrovia, marca importante para o progresso de Votuporanga. Foi através desses trilhos, através das locomotivas e desses vagões que Votuporanga é a cidade hoje que é progressista, uma cidade que trouxe bastante futuro para a nossa população. E nesse momento, mais um trem de carga passa aqui por Votuporanga, trazendo o progresso para a nossa cidade, para o nosso estado e o nosso país. Não saia daí, Cidadania está começando. Hoje você vai conhecer a história da ferrovia. Nossa convidada, a professora e também historiadora Evanir Moro Peixoto. O programa Cidadania já está começando. Como nós dissemos na abertura do programa, hoje nós estamos gravando aqui na estação ferroviária de Votuporanga. Um marco importante para a nossa cidade. Foi graças à ferrovia que o progresso chegou a Votuporanga. Aqui ao meu lado, a nossa docente da Unifev, também historiadora, professora Evanir Moro Peixoto, da qual, mais uma vez, professora, eu agradeço a sua participação, a sua gentileza de estar aqui com a gente, para a senhora falar para a gente sobre a história da ferrovia. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer muito grande estar dividindo com todos os telespectadores, né, e principalmente com você, tá? Essa história de progresso, essa história de desenvolvimento. É interessante porque nós estamos aqui olhando esses vagões, né? Daqui um pouco passam por aqui, né, as locomotivas, e a história da locomotiva, ela tem início mais ou menos em 1764, quando eles tentaram fazer o primeiro protótipo. E ela só vai ficar pronta, né, como meio de transporte a partir de 1814, na Inglaterra, que pela primeira vez eles conseguiram transportar 30 toneladas de ferro, e era interessante que essa locomotiva ela alcançava uma velocidade de 6 km por hora. E hoje nós temos o trem-bala, para você ver, né, que a revolução ela é um processo a longo prazo. Não foi diferente aqui em Votuporanga. Quando nós falamos de Votuporanga, né, eu costumo dizer aos meus alunos que Votuporanga, de Boca do Sertão, transformou-se na capital da educação. Hoje nós temos essa cidade próspera, né, essa cidade que tem um manancial de cultura, de lazer, né, de desenvolvimento, e não temos ideia, ou, né, a maioria das pessoas não tem ideia, que dois elementos foram fundamentais para que esse desenvolvimento ocorresse. Primeiro, café, e segundo, ferrovia. Se não fosse o café, as cidades da nossa região, elas não teriam sido fundadas, não teriam sido desenvolvidas. E se não fosse a ferrovia, o progresso, o desenvolvimento não teria chegado à região. Então nós nunca podemos esquecer desses dois binômios, café e ferrovia. A estação ferroviária, né, ou a ferrovia como meio de transporte, como meio de desenvolvimento, chegou em Votuporanga, segundo Pierre Monbeng, em 1944. Mas ela começa a operar a partir de 1945. Monbeng também nos diz que em Votuporanga, em Fernandópolis, por erro de cálculo dos engenheiros, a estação ferroviária
ela foi construída longe, fora do centro da cidade. Eu já fico com o pé atrás, porque nós estudamos e aprendemos que os empresários responsáveis pelo desenvolvimento da ferrovia no estado de São Paulo, né, eles não queriam gastar somas enormes fazendo a infraestrutura. Então eles seguiram a linha de divisão do espigão do rio São José dos Dourados e do Rio Grande. Então você vê que nesse trajeto eles evitaram curvas e eles evitaram também ter que investir em construção de ponte, né? Desviaram de rios e lucraram muito com isso. A nossa linha férrea é a Alta Araraquarense. E é interessante que a ferrovia, ela acompanhou a expansão do café. Ela veio atrás do café. E para a gente lembrar, a quem não conhece a história de Votuporanga, que até 1980, daqui do Instituto Brasileiro de Café, saía 800 mil sacas de café. E essas 800 mil sacas de café, elas eram levadas para o Porto de Santos, através das locomotivas, e lá esse café era embarcado para a Inglaterra. Então Londres brigava pelo nosso café. E você percebe que as cidades que não tiveram ferrovias, né, e elas ficaram fora desse eixo de desenvolvimento. E Votuporanga, pela própria localização geográfica, né, porque daqui pretendia-se, tinha-se como projeto ampliar a fronteira. Então Votuporanga tem uma localização estratégica que levou a esse desenvolvimento e à expansão da linha ferroviária. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar também é que esses vagões, eles transportavam não somente mantimentos, mas eles transportaram também a cultura, porque eram nas locomotivas que vinham os jornais, as revistas, os discos que eram feitos de cera de canaúba, né? Os utensílios domésticos, medicamentos, tecidos, os implementos para a melhoria das casas, né? Como vasos sanitários, como aquele tempo chamava mosaico, ladrilho, né? Depois vieram também elementos de decoração, tudo isso através da ferrovia. E as pessoas hoje olham aqui esses vagões, né? Olham e não sabem a importância que isso teve para nós. Bem, sem falar, né, professor, também na importância dos trens de passageiro, né? Que passavam aqui por Votuporanga, né? Hoje não passam mais, que inclusive dá até saudades dessa época. Infelizmente, né? Eu quando criança me lembro, eu morava na fazenda em Altair e a gente ia para a casa dos avós em Olímpia. E do que nós íamos? De trem. E o trem daquela época, na minha infância, era como se fosse hoje a Maria Fumaça. E era uma delícia. Nós não víamos a hora de entrar. Tinha vagões de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Restaurante? Restaurante. E era uma delícia quando vinha o garçom com a bandeja na mão e ele gritava: olha o pastel, olha o guaraná. Olha o pastel, olha o guaraná. E o guaraná daquela época já era o Guaraná Antártico, né? Antártica. Daqui de Votuporanga até Campinas, até São Paulo, né? Tinha também os vagões leitos. As pessoas faziam uma viagem tranquila. E a gente, na nossa infância, eu acho que grande parte da população de Votuporanga, né? Você deve se lembrar disso,
nós vínhamos passear na estação ferroviária. Sim, e quantas vezes? A gente sabia o momento. O horário que os trens passavam, né? Inclusive eu me recordo que passava 9 da manhã e 9 da noite. E ainda falando, que a senhora falou sobre a questão da viagem para São Paulo, uma viagem de trem de Votuporanga a São Paulo duravam 12 horas. Para você ver. Para você ver, como eu disse, né? Que o progresso, ele sofreu, tá? Um processo, e esse processo ele foi evolutivo. Hoje você vai de avião, certo? Você gasta menos de 40 minutos. E aquela época eram 12 horas. E o meio de transporte, os passageiros que aqui desembarcavam, no início eles tinham uma opção só, ir para a cidade de charrete. Aí quando chega o automóvel, eles têm duas opções. Os mais pobres iam de charrete e aqueles que tinham melhores condições, eles iam de táxi. Inclusive, por volta da década de 40, a senhora vai lembrar disso, né? As pessoas não falavam nem táxi, era carro de aluguel. Carro de aluguel. E era chique falar, olha, eu vim de carro de aluguel. E hoje a nossa meninada, né? Ela vê o progresso, ela vê o desenvolvimento, mas eles não têm noção, certo? Que isso foi um processo e que as pessoas lutaram e muito para que chegasse ao ponto em que chegamos, né? Hoje nós estamos comemorando o aniversário de Votuporanga. Votuporanga hoje é considerada uma cidade, certo, de grande porte. Quando a locomotiva que chegou, Votuporanga era praticamente uma vila, né? Nós não tínhamos os benefícios que temos hoje. Inclusive, professora, as pessoas que estão nos assistindo, talvez algumas delas acompanham, atualmente está sendo reprisada uma novela de época da fase ali, né, da década de 40, que mostra os carros antigos, as pessoas, principalmente os homens, todos vestidos de paletó, gravata, chapéu, coisas dessa época. E vários personagens, a todo momento tem cenas de personagens pegando o trem, no caso a Maria Fumaça, para ir para cá ou para lá. Então mostra também nessa novela de época da década de 40 a importância do trem, da Maria Fumaça. E hoje, Danilo, com a questão ambiental, né, que é uma questão planetária, se voltasse a operar o transporte de passageiros, seria excelente, seria fantástico, seria maravilhoso. Os alunos da arquitetura, coordenados pela professora Janaína Cucato, eles estão desenvolvendo um projeto e eles fizeram o levantamento, o inventário de todas as estações ferroviárias aqui da região noroeste paulista e as condições em que elas se encontram. Foi um trabalho maravilhoso, eles já estão com todo o material pronto. Eles vão editar um vídeo, tá? Tentando fazer com que as prefeituras dos municípios tombem esse patrimônio, tá? A nossa, inclusive, está bem conservada, sim, né, em comparação a nossa com outras. está muito bem conservada. Nós já estamos desenvolvendo um processo de tombamento, interligando a estação ferroviária ali a Algodoeira, que é outro ponto também de marco de desenvolvimento para Votuporanga e região. Onde funciona uma das unidades do Ecotudo. Onde funciona o Ecotudo hoje. Professora, vamos falar um pouquinho, por favor, mais detalhado da questão do prédio da estação como um todo. Ele já surgiu já deste tamanho? A senhora se recorda de algum fato histórico nesse sentido? Como é que foi isso? Pelo levantamento que os nossos alunos fizeram, a estrutura daqui dessa estação de embarque já era assim. É cópia do modelo britânico. Temos informações que os armazéns, eles foram construídos depois. Eu me lembro que aqui onde nós estamos, tinha um restaurante. Quantas vezes nós tomamos refrigerante aqui, esperando o trem chegar, né? Ali, onde fica a bilheteria, também você vinha para passar mensagem, porque eles tinham telégrafo, né? Eu me recordo dessa época. E era o meio de comunicação, certo?
E também tinha ali um outro prédio, que me parece que também era uma oficina. Era um barracão oficina. Era um barracão oficina que foi demolido com o tempo, né? A nossa estação, ela está bem preservada, comparando-se com outras estações. Hoje, né, como eu já frisei, com a questão ambiental, eles estão reestudando esses patrimônios. Isso não pode morrer, porque faz parte da memória coletiva de toda a população de cada cidade. E eu tive um aluno, nós tivemos um aluno na arquitetura, que ele fez um projeto fantástico, o menino de Jales, e ele propôs que se cada prefeitura se unisse e fizesse um pool, nós poderíamos reverter isso em turismo. E estou sabendo que o CONDEFAT, que é o Conselho de Patrimônio do Estado de São Paulo, está desenvolvendo um projeto com esse propósito, com esse objetivo. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania, mais um programa em homenagem aos 83 anos de Votuporanga. Hoje estamos aqui com a docente da Unifev e também historiadora, a professora Evanir Moro Peixoto, contando um pouco da história da nossa cidade, focando aqui na história da ferrovia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o nosso bate-papo. É bem rápido, não saia daí. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje o programa, mais uma vez, em homenagem aos 83 anos de Votuporanga. Nossa convidada, a docente da Unifev e também historiadora, professora Evanir Moro Peixoto. No primeiro bloco, ela contou para a gente um pouco da história da ferrovia, falamos sobre a história aqui do prédio da Estação Ferroviária de Votuporanga e agora nós continuamos o nosso bate-papo. Professora, voltando em relação à questão da linha propriamente dita, da ferrovia, o que mais a senhora teria sido interessante para contar para a gente? Bom, antes de falar da linha propriamente dita, eu só gostaria de lembrar que o estado de São Paulo, tá? Ele foi ocupado, né? Ele foi povoado, ele foi desenvolvido e ele passou a fazer parte do progresso graças às ferrovias. Então, cada região tem a denominação da linha ferroviária. Então, tenho a Alta Mogiana, aqui eu tenho a Araraquarense, eu tenho a Alta Paulista, tá? E assim por diante. A nossa, ela foi uma vitória, uma conquista, porque os trilhos pararam em São José do Rio Preto, ficaram parados muitos anos em São José do Rio Preto. Aí Tanabi queria ferrovia, certo? Mirassol queria ferrovia, né? E Votuporanga queria ferrovia, tá? E para chegar a ferrovia aqui, né, que ela ficou parada, foram quase 15 anos de luta, certo? Quase 15 anos que os políticos e a população, né, que queria ver o progresso e o desenvolvimento de Votuporanga, tiveram que enfrentar. Então foram 15 anos de batalha até chegar aqui. Por que eles queriam aqui? O governo vai entender, pelo que eu falei, que a localização geográfica de Votuporanga era muito mais importante do que a localização geográfica de Tanabi, tá? Que daqui ele poderia avançar adiante. Então, a estação ficou parada aqui, tá? Por muitos anos, até ela chegar em Fernandópolis. De Fernandópolis, ela caminha até a barranca, né, do rio, lá em Santa Fé do Sul. Então, você vê
né, que os trilhos seguiram o desenvolvimento da lavoura cafeeira. Onde o café ia, o trilho ia atrás. E é interessante que eu li um livro do Dr. Odilão de Matos, chamado Café e Ferrovias, quando eu fiz a pesquisa sobre Votuporanga, e ele mostra para nós, né, a importância que tiveram essas locomotivas, porque eles faziam propaganda de venda de lote na própria locomotiva. Então, igual se você vê outdoor hoje, né, espalhado, fazendo propaganda de produtos. Em ônibus, inclusive, né? Aquela época era nos vagões de trem. E a partir do momento que a ferrovia começa a operar aqui em Votuporanga, você sabe que dobra a venda de lotes. Então é lógico que eles pegavam um pé de café maravilhoso, né? Imagina aquela época, a importância que tinha a fotografia. Fotografava e colocava lá, certo? E assim eles comercializavam. A maior parte, né, dos lotes comercializados após 1944 dependeram dessa publicidade feita, né, através dos vagões de trem. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem dessa história. Eu, particularmente, não sabia. Mas é muito importante você conhecer a história. E o mais interessante é que quando eu pesquisei sobre Votuporanga, né, eu utilizei como pano de fundo o café para discutir a questão das políticas públicas voltada para a agricultura. E eu me apaixonei pelas ferrovias. Porque eu também, antes de iniciar esse estudo, eu não tinha noção da importância que tiveram as ferrovias. Ferrovia, certo? Foi sinônimo de progresso, foi sinônimo de desenvolvimento, né? E agora eles estão repensando, né, alongar, melhorar, principalmente no centro-oeste, para fazer o escoamento da produção de grãos. Inclusive, né, professora, a gente sabe que continua ainda sendo muito importante. Quanta carga, né, soja, milho, né, vem do Mato Grosso, passa por aqui para chegar no Porto de Santos, para ir para outros países. Quanta riqueza não passa sobre esses trilhos? Sim, e é uma riqueza que contribui com a questão ambiental, porque não tem a poluição que tem, né, através dos caminhões da queima de petróleo. Tá certo. Professora, como é que a senhora, para a gente terminar o nosso bate-papo, como é que a senhora vê o futuro da ferrovia aqui em Votuporanga, na nossa região? Ou qual seria seu sonho, vamos dizer assim? O sonho não é só meu. É o sonho de todas as pessoas que amam Votuporanga, certo? Do pessoal da arquitetura, né, aqui da Unifev, dos nossos ex-alunos, dos nossos alunos atuais, que também se apaixonaram, dos pesquisadores, e nós temos uma expectativa muito grande que vamos conseguir fazer o tombamento dessa estação ferroviária, tá? E que, quem sabe, com o apoio do Condefat, né, os trens de passageiros, mesmo como atividade, né, e turística, eles voltem a operar. É esse o nosso sonho. Tá certo. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Tenho certeza que, se nós tivéssemos o tempo, poderíamos ficar aqui por mais 2, 3 horas conversando sobre a história da ferrovia, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Fica mais uma vez, desde agora, o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E graças a você, quando nós fizemos aquele documentário dentro de um vagão, indo daqui até Fernandópolis, eu fui batizada aqui em Votuporanga como a mulher do trem. E eu gostei muito. Que tá? bacana. E eu espero poder usufruir novamente, certo, do trem como meio de transporte. Quiser. Vamos lutar para isso. Ok. Obrigado, professora, mais uma vez. Eu que agradeço. Está aí, portanto, hoje conhecemos a história da ferrovia
de Votuporanga, né? A ferrovia importante que passa aqui pela nossa cidade. Nossa convidada, a docente da Unifev, também historiadora, professora Evanir Moro Peixoto, da qual nós agradecemos mais uma vez pela participação. E também agradeço a você que até agora esteve em nossa companhia. Muito obrigado e até o próximo programa com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Até lá!